Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje é o nosso último encontro dessa terceira temporada. Foram 20 encontros em que, quando nós abordamos temas relacionados aos simbolismos encontrados nas parábolas, nos mitos, nas lendas, nos contos, a minha intenção foi trazer um convite para que a gente visite novamente o Evangelho e outras histórias que nos cheguem, olhando por esse ponto de vista psíquico, psicológico, utilizando para isso a linguagem dos símbolos. Então, nós colhemos de forma variada histórias, textos evangélicos e outros mitológicos para exercitar, para que a gente pudesse fazer um exercício de como seria essa conversa, esse diálogo com o inconsciente, utilizando para isso o recurso dos símbolos presentes nas histórias, nos mitos e nas parábolas, que nada mais são do que recursos arquetípicos. Nosso inconsciente conversa por meio de símbolos. Os nossos sonhos trazem muitas vezes elementos simbólicos. E aí, durante essa terceira temporada, nossa brincadeira, no bom sentido, foi tentar entender como que nós poderíamos aprender também por meio dessa análise simbólica. E fizemos então esse exercício. Hoje é aquele dia em que eu reservo para dar uma olhada nas nossas anotações, naquilo que eu colhi de vocês, nos chats que vocês me deixaram, nas mensagens, nos comentários, e eu faço um resumo daquilo que eu acho que seria produtivo e trago para a gente poder ter um momento de conversa, já que durante a apresentação dos temas eu optei por fazer uma exposição e não essa troca online. Então eu faço uma preparação, trago um resumo do texto, converso, apresento, proponho para vocês, mas gosto de reservar um momento para que eu também possa ouvir o que vocês me trouxeram e responder aquilo que vocês me perguntaram. Bom, então hoje nós falaremos sobre perguntas, respostas e comentários de 4 temas, dos 4 últimos temas. Vamos começar pelo episódio 16, quando nós falamos sobre o mito da Perséfone. Para lembrar bem brevemente, a Perséfone nos traz como símbolo para análise a questão do inconsciente, do mergulho nas sombras, no mundo inferior, no sentido de aquele que está embaixo, aquele que está enterrado, aquele que está escondido. Então nós percebemos que Perséfone, quando ela foi raptada por Hades e levada para esse mundo de baixo, ela aprende a viver lá. Então a gente chega à conclusão que no final da história ela está mais madura, mais desenvolvida do que a mãe Deméter, que só vive fora, e do que o marido, amante Hades, que só vive dentro. Nesse sentido, Perséfone ultrapassa os dois, porque ela vai aprender a viver tanto a vida de fora, de conquistas, social, de aprendizagem, mundo material, quanto ela vai aprender também a viver o mundo de dentro, o mundo do inconsciente, o mundo transcendente, o mundo das sombras, o mundo que está além da matéria, né? O mundo das emoções, dos complexos, dos sentimentos. Bom, algumas considerações que vocês me deixaram. A Rita da Silva Lima me disse assim, porque eu citei a história do porque muitas vezes a gente, para entender o que está acontecendo com a gente usa por que isso me acontece, por que justo nesse momento da minha vida, por que eu? E a gente propôs que quando a gente pergunta por quê, a gente está querendo saber o passado. O que aconteceu lá para que hoje
eu estivesse nesse momento, nessa situação, nessa experiência. É interessante a gente olhar para trás, até para não repetir os mesmos problemas e para a gente usar a experiência passada para se modificar. Mas eu propus que a gente fizesse outra pergunta, que também é prospectiva no sentido de me dar condição de melhorar, que é o para quê. Quando eu falo por que que eu estou passando por isso, eu pergunto assim: o que que eu fiz lá para hoje estar aqui? Quando eu pergunto para que eu estou passando por isso, eu quero dizer para qual finalidade? O que que eu devo mudar daqui para frente? Para que serve essa experiência? Então eu propus o para quê, porque o para quê me faz olhar para frente, decidindo o que que eu preciso mudar para poder crescer com a experiência que eu enfrento no momento. Então a Rita diz: para quê? É uma reflexão sobre a dor, que representa o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Bom, Rita, eu posso colher muitas informações quando eu me pergunto para quê? Para que a dor física me chega hoje? Pode ser que seja para trabalhar com o meu egoísmo, pode ser que seja para trabalhar com o meu orgulho, pode ser que seja por outros motivos, para eu aprender a pedir ajuda, porque eu acho que eu não mereço. Aí não é orgulho, aí é um complexo de inferioridade. Eu não tenho direito de receber. Então, quando a gente mergulha na busca da resposta, tanto pode ser uma coisa quanto a antítese da coisa. Então, esse exemplo que eu acabei de criar, eu estou passando por uma dificuldade, por uma doença e eu estou sozinha, eu precisava de ajuda, mas eu não tenho coragem de pedir ajuda para ninguém. Então eu pergunto, para que vem essa doença? Será que não é porque nesse momento eu preciso aprender a pedir ajuda? Não é para que eu me liberte ou de um orgulho, eu sou melhor do que todo mundo, não vou pedir ajuda para ninguém, ou de uma baixa autoestima, eu não mereço, quem sou eu, ninguém vai querer me ajudar. Então, o para que me faz entender o que essa problemática, dor, doença, sofrimento, finanças, qualquer que seja, morte, o que eu preciso aprender com ela? Para que ela vem na minha vida? Para me ensinar o quê? Então, Rita, obrigada por me trazer de volta essa reflexão do para quê. E sim, ela pode sempre nos mostrar: será que não é para eu vencer o orgulho, para eu dominar o egoísmo? Mas pode ser também que a gente encontre outras respostas e não só essas. Se bem que a gente fala, né, pelo Livro dos Espíritos, que todos os nossos conflitos, vícios, más tendências, lá no fundo, elas têm sempre origem no orgulho e no egoísmo. Então, em última instância, pode ser que a gente fale que realmente tudo que a gente precisa aprender aqui tem relação com o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas, né, da humanidade, segundo o Livro dos Espíritos. Bom, quem mais? Claudinei Coppola Júnior falou a respeito falou da melancolia, porque eu cito a melancolia. Porque para a gente desmistificar um pouco essa história de que é proibido ficar triste. Ai, ela está triste, será que ela está doente, precisa tomar alguma coisa? A gente às vezes não aceita emoções que são naturais. Ficar triste faz parte, é natural. Jesus ficou triste, tem descrição dele. Como Jesus enfrentava, lidava com a tristeza, o que ele fazia? Aí era algo celestial. Mas a emoção brotar no corpo, basta você estar encarnado que você está sujeito a representar no corpo, por meio da alteração de hormônios, estados de alma. Um espírito não pode assistir uma cena de muita dor e de muito sofrimento e ficar lá, né? Lógico que a gente se conecta e isso influencia a mim em meu estado de espírito. Então, ficar triste, ter raiva, sentir essas emoções faz parte da natureza humana. Mas como lidar, o que fazer com elas, isso se indica um grau moral, né? Indica evolução espiritual. Na natureza do homem, a gente sente emoções. De acordo com a natureza espiritual, o grau de evolução espiritual, como a gente lida com as emoções, é que vai
ser a diferença entre um espírito e outro. E o Claudinei Júnior diz: boa noite. Cris, a melancolia anda junto com a culpa após reconhecermos algum erro? Então, Claudinei, vamos pensar no processo inteiro. Eu cometi um erro. Qual que é o processo ou qual deveria ser o processo natural? Porque errar também faz parte da natureza humana. Deus permite o erro, senão ele não deixaria a gente ter livre-arbítrio. Se você dá livre-arbítrio para uma pessoa, para um ser humano, para um espírito que ainda é imaturo, que ainda é imperfeito, é óbvio que você está permitindo que ele erre. Se eu pego uma criança pequena, 4, 5 anos, e eu permito que ela venha me ajudar na cozinha, cozinhar não é fácil e natural para uma criança de 5 anos. Mas se eu permito que ela participe, é óbvio que eu estou permitindo que aconteça um erro. Eu deixo que ela erre. Por quê? Porque ela vai aprender com o erro. Esse é assim que Deus nos cuida, nos ensina, nos educa. Bom, então eu fiz um erro. Qual que é o processo pedagógico que Deus preparou para gente? Existe aí todo um caminho. Então, eu fiz um erro, passa um tempo que é relativo de acordo com cada espírito. Num determinado momento, eu tomo consciência do erro, às vezes é imediato, às vezes leva vidas para eu entender que o erro foi meu, que eu tinha participação no erro, que eu também colaborei para que aquilo acontecesse. Enfim, eu tenho erro, passa um tempo que é relativo, uma hora cai a ficha, eu tomo consciência. Quando eu tomo consciência, Claudinei, aparece essa. Eu vou avaliar o que eu fiz, eu vou pensar a respeito com essa nova consciência, eu vou analisar o que aconteceu e nessa hora surge esse sentimento que a gente chama de culpa. Joana de Ângeles fala: troca a palavra culpa porque ela já vem carregada de uma paralisação. A gente já trabalhou tanto a palavra, o conceito culpa. Nossos ancestrais, ela já é quase que um arquétipo de você foi condenada, sentenciada, vá para a prisão e não faça nada e espera o tempo passar para você ser liberta. O culpado vai para a cadeia. E aí ele fica lá esperando o tempo passar até o dia que ele pode sair. A gente deturpou o que seria esse culpado, né? Então ela fala assim, ao invés de usar culpa, porque parece, eu sou culpado, então agora eu preciso sofrer, Deus precisa me castigar. Joana propõe, usa a palavra responsabilidade. Então, tomei consciência, nossa, errei. Analisa o que foi, o que eu fiz, o que eu não deveria ter feito. Deu uma entendida no caso? Deu. Se responsabiliza. Próximo passo, o que me cabe fazer? O que eu posso fazer? O que está em minhas mãos fazer? E o erro que eu cometi é com uma pessoa que já não está mais aqui. Não dá para eu ir lá conversar com ela. Tudo bem. Eu posso, em pensamento, pedir perdão onde quer que ela esteja. Eu posso tentar conversar comigo para ver o que eu gostaria de fazer para compensar a minha consciência. Então, nossa, eu prejudiquei a pessoa financeiramente falando. Eu acho que vai me fazer bem financeiramente atender alguém que esteja numa situação ruim, como se eu tivesse devolvendo para a vida algo que eu me apropriei indevidamente. E de outras formas, né? Nossa, eu, sei lá, me arrependo, me culpo por não ter dado atenção aos meus filhos quando eles eram crianças. O que eu posso fazer agora? Dá atenção agora. Dedica-se mais, mas eles já estão casados, e qual que é o problema? Presta mais atenção neles, conversa mais com eles. Agrade no sentido amoroso do termo. Meu filho gosta disso, eu vou fazer uma vez por semana um jantarzinho, vou chamar ele para minha casa, para que ele descanse um pouco, ele, a esposa, os filhos. O que eu posso fazer hoje para eu sentir que eu estou agindo diferente naquilo que um dia eu errei? Então, Claudinei, é esse processo. A culpa faz parte. Eu posso, na hora da culpa, ter melancolia no sentido de ter tristeza. A melancolia é um estado de alma.
eu diria mais tristeza. Eu não relacionaria, no meu pensamento, eu não relacionaria melancolia com culpa. Eu relacionaria tristeza, porque na hora que eu falo, nossa, o que que eu fiz? Me dá uma tristeza. Quando eu fico com culpa, me dá uma tristeza. Eu não queria ter feito, que pena, olha o que que eu causei. Puxa vida, fiz sofrer. Então, é óbvio que a gente fica triste quando a gente se sente culpado. Mas a melancolia, ela é quase que um estado. Sabe quando você fica, não tem motivo aparente, não tem uma causa específico, é algo que parece que me toma, né? Então é algo um pouco que se prolonga a melancolia. Vale a pena ler no Evangelho. Acho que eu cito no episódio alguns trechos. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a melancolia, no capítulo 5, se eu não me engano, que fala sobre as aflições e os sofrimentos. Então, resumindo, é isso. Eu erro em algum momento da minha estrada evolutiva, eu tomo consciência. Nessa hora eu analiso o que eu fiz, provavelmente eu vou me sentir culpado ou melhor, responsável, e isso vai me gerar algum tipo de tristeza. E se eu continuar o processo, eu vou procurar ir atrás de alguma forma de trabalhar essa atitude numa nova versão, como quem resgata, devolve, paga uma dívida, compensa, para que eu fique bem. Eu percebi que eu errei, mas eu tentei corrigir, eu me dediquei a reparar o erro. Que mais? A Delza Santana fala sobre e quando a tristeza persiste e não encontramos uma razão aparente para ela, né? Bom, significa que ela está no inconsciente, Delza. Pode ser no inconsciente dessa vida, né? Algo que te entristeceu, mas que você naquele momento não olhou. Às vezes a coisa dói tanto que você prefere, não, tá tudo bem, e o negócio vai lá para o inconsciente. E aí você sente uma tristeza, não sabe bem de onde vem. Pode ser alguma situação, uma experiência dessa vida, como pode ser também algo de que você já traz de outras vidas, né? Uma, uma experiência muito marcante, muito chocante, muito difícil. O que que a gente pode fazer com uma tristeza que a gente não conhece a causa? A gente pode conversar com ela a respeito. A gente pode ir se conscientizando. Algo do tipo, vamos supor que eu estivesse fazendo isso comigo. Cris, por que será que você está triste? Não sei, mas eu sinto essa tristeza. Tudo bem, faz parte. Ser triste, ficar triste, sentir tristeza é algo natural. O que você tem vontade de fazer para expressar essa tristeza? É vontade de chorar? Não. Queria ficar um pouco quieta? Fica. Fica, sinta essa tristeza, tenta ver de onde ela vem, com o que você acha que ela está associada. É uma tristeza de existência? É uma tristeza que parece que tem mais cara de social, de você não se sentir pertencente? Conversa um pouco com essa tristeza, tenta achar algumas características nela. E depois a gente vai para uma próxima etapa, que é, bom, Cris, você já sentiu tristeza, você já tentou entender de onde ela vem, mas agora vamos tomar cuidado para não ficar alimentando, porque isso enrosca, né? Então, deixa ela aí, tudo bem, você já pensou, você já sentiu, você já chorou, você já ficou quieta, você já tentou entender de onde ela vem. Agora, vamos olhar para outros aspectos da vida, porque você pode ficar triste, mas você não é triste. Você está triste agora, mas também você é alegre porque tem isso, porque aconteceu aquilo. Você também se sente satisfeita porque você chegou lá, porque você conquistou. Começa a mostrar para você como se você fosse ampliando o seu ponto de vista, sabe? Vai abrindo, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Isso vai fazendo com que a gente altere nosso estado emocional. Então, antigamente, a gente falava para as crianças: ai, não sinta tristeza, não sinta tristeza. E a gente já corria mostrar coisas bonitas. Só que isso não ensina a criança a sentir a tristeza. Hoje a gente diz assim: sinta a tristeza. Só que depois perceba que você não é só triste. Não fique parada nela, porque às vezes a gente fica que nem criança emburrada, que não quer abrir mão do sofrimento porque é um troféu. Aí passa um dia, passa 2 dias e você tá lá triste na mesma coisa, mas espera aí, a sua vida não é só aquilo. Tem tantas outras coisas maravilhosas, muito provavelmente tem. Então vamos olhar para as outras coisas e viver as outras coisas também. Esse é um processo terapêutico, Delza. Tenta para ver o que isso promove em você, se te ajuda. Bom, tem aqui um outro perfil que se apresenta como denuncie os maus tratos.
E a pessoa diz, é aquela história de dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Eu achei isso bem interessante, né? Esse consenso popular que a gente aprende, né? É isso. Muitas vezes a Perséfone faz isso, né? Ela primeiro tá vivendo feliz com a mãe dela, né? Quem não assistiu vai ver esse episódio 16 para saber como é o mito. Tá vivendo feliz e ela é sequestrada por Hades, o deus, né, do mundo hibernal. Ela mergulha lá embaixo, nas sombras. Aparentemente deu um passo para trás. Nossa senhora, que tragédia! Foi sequestrada, foi lá para baixo, no mundo das sombras, que horrível. Só que quando ela sai mais amadurecida, muito mais do que ela era. Então ela dá um passo para trás para dar vários para frente. Muitas vezes a dor, o sofrimento, as dificuldades, muitas vezes, todas as vezes, elas vêm para isso. Elas nos retraem um pouco, nossa, caí, perdi, sofri, né? Tá doendo. Dá uma impressão de que eu tô voltando para trás. Só que se eu aproveitar bem esse sofrimento, como sofrer, para que sofrer, eu saio fortalecida e aí eu acelero o meu progresso. Então, muito obrigada por essa contribuição. E a Maria de Fátima Rezende Souza Barbosa diz: o autoconhecimento é um processo longo, doloroso, como o deserto, mas é maravilhoso quando chegamos no oásis de nós mesmos. É libertador. E é isso, eu acho que a Maria de Fátima descreveu bem. Quando a gente dá um passinho no autodescobrimento, no autoconhecimento, quando a gente descobre algo da gente, quando a gente ilumina uma sombra, quando a gente se dá conta de algo que se refere a nós próprios, é uma sensação de liberdade. Parece que eu sou um pouco mais livre, porque aquilo que me aprisionava, aquilo que eu não sabia de onde vinha, foi diluído. Então parece que eu estou mais leve, né? Eu lembrei do conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Essa verdade primeiro de nós próprios, né? Do autoconhecimento. Então é isso. Realmente quando a gente se amplia em termos de consciência, de autoconsciência, a sensação que a gente tá é que a gente está mais próximo, pouquinho, né? Um pouquinho mais próximos de Jesus, dos bons espíritos, dá essa sensação de libertação, estou me libertando, né? Estou saindo das amarras, da prisão. Bom, episódio da Perséfone, foram essas as considerações que vocês me trouxeram. Muito obrigada pela participação de vocês, riquíssima. E fica aí esse convite para que a gente se lembre que Perséfone faz crescer. Às vezes ficar um tempo meio que quieta, triste, retraída. Se a gente souber usar bem esse mergulho na sombra, no interior, a gente sai muito mais maduro. Então Perséfone nos convida a olhar para a melancolia, para a tristeza e até para estados depressivos com um olhar de possibilidade de amadurecimento e não como algo que deu errado e eu não deveria estar triste, como hoje a cultura costuma difundir, né, erroneamente. Bom, vamos para o episódio de Eros. Então, nós trouxemos o mito de Eros, que fala sobre o amor. E a gente diferenciou esse amor da paixão, a gente diferenciou o amor dessa doação em forma de uma amizade, de uma fraternidade. A gente falou também sobre energia psíquica e diferenciamos da libido que Freud apresenta. Freud fala dessa energia vitalizadora, mas ele a associa com a energia sexual, que é do prazer. E Jung amplia, porque Freud diz, nós temos essa libido que deseja, desejo. Quando a gente limita, né, quando a gente refreia, esse superego vem e fala, não, não pode, isso é errado, o que a gente faz? A gente retrai e joga para o inconsciente, isso não pode, pecado. E Freud diz que isso nos causa muitas neuroses e outros, né, transtornos e psicoses, e seja lá o que for. Quando Jung vai estudar, ele começa estudando Freud, ele se depara, ele descobre o inconsciente coletivo. Então ele diz assim, não é só isso, né? Parece que tem conteúdos que foram reprimidos,
muito além de apenas desejos relacionados ao sexo, à libido. Então, ele amplia o conceito de libido e ele chama de energia psíquica. A energia psíquica é essa energia criadora, geradora, motivadora, impulsionadora. É aquilo que nos dá vontade de fazer, de acontecer, de criar, de planejar, de organizar, de construir. E a gente expressa isso em toda a produção. Se eu for escrever um texto, a energia psíquica está direcionada para essa produção. Se eu for esculpir uma rocha, a minha energia psíquica está me direcionando para essa criação. Se eu tiver um encontro sexual, inclusive com a possibilidade de gerar uma vida, eu estou direcionando a minha energia para aquele encontro. E assim vai. As artes, o esporte, o trabalho, tudo que a gente está em ação, em movimento, em criação, nós estamos utilizando essa energia psíquica que está nos direcionando, nos impulsionando a isso. Então, nós falamos dessa energia que cria, energia psíquica. Bom, Eros, ele é esse movimento que dá força, que dá gás, que dá motivação, que dá energia para a gente construir, né? Só que ele é amplo, como eu estou dizendo. Ele não se expressa só na energia sexual. Ele se expressa em tantas outras áreas, né? Então, por isso que a gente trouxe essa questão de que quando duas pessoas se relacionam, tem tantas formas dessa energia estar em movimento, né? Tem tantos caminhos para a gente se conectar com o outro, para a gente trocar com o outro, além do encontro sexual. Vamos ver então, a Polly disse assim: eu tô aos poucos tentando dar mais segurança à minha afilhada, porque ela não aceita nenhuma das outras duas irmãs me chamarem de Dinda. Hoje em dia ela já aceita, mas mais, né, quando eu chego. E aí acho que ela estava continuando a escrever e interrompeu. O que ela está trazendo? Eu entendi. Ela está trazendo a questão do ciúme, né, de uma criança, para a gente ver que a própria criança ela já sente. É lindo isso, né? E a gente pode voltar para trás ainda e perceber um nível primitivo de afeto, que não é afeto, porque não tem ainda estrutura para isso, mas no reino animal, por exemplo, né? Quando um felino lambe sua cria, quando o macaquinho gruda como se estivesse num colo tão gostoso, a gente vê que isso vem sendo desenvolvido, mas no reino humano, quando a gente reencarna como seres humanos, isso fica mais complexo, mais sensível, né, mais profundo. E desde pequenininha a criança já entende. Ela quer aquela atenção, ela quer aquela energia direcionada para ela quer aquele contato, ela quer aquele encontro. Mas ela não entende, ela não é capaz de raciocinar e de pesar. Tudo bem, é possível a Dinda estar comigo e com a minha prima e com a minha irmã. A gente consegue distribuir e dividir a atenção. Então, a criança que ainda é egocentrada e faz parte do seu desenvolvimento, ela acaba muitas vezes querendo atenção só para si, de tanto medo que ela tem de ficar sem, de tanto que o afeto é importante. Ela é capaz de lutar para não perder o afeto. Veja que a criança não é assim, eu não me importo se as pessoas gostam de mim, não. A criança, ela tem sede, ela precisa desse olhar, dessa atenção, desse contato, porque isso alimenta, né? Então, achei interessante trazer porque para a gente conversar um pouco desse ciúme e entender, porque muitas vezes as pessoas acham que quem tem ciúme é quem ama. E não é, o ciúme, ele é um complexo. E ele tem origem em, por exemplo, complexo de inferioridade, baixa autoestima, necessidade de posse, uma deturpação do que é o outro na nossa vida, ele não me pertence, né? Ele é livre. Então, é um estudo que merece ser buscado. O que é o ciúme? Porque erroneamente as pessoas acreditam, muitas, que ter ciúme é sinal de amor. Se você não sentir ciúme do outro, você não ama. É óbvio que o ciúme pode aparecer, mas o que eu estou dizendo é as pessoas que cultivam o ciúme, que alimentam o ciúme.
Porque a gente pode sentir ciúme, mas ao mesmo tempo a gente conversa com a gente, ele não me pertence, eu preciso dar um voto de confiança, eu não tenho que controlar o outro, né? Mas a criança que ainda está focada em si pelo seu desenvolvimento, está em processo, ela não sabe fazer essa conversa. Então, criança tem ciúme. O adulto precisa trabalhar o ciúme. Não é algo que ele deva alimentar e libertar, porque afinal de contas, quem ama tem ciúme. Pode ter ciúme ou não. Agora, expressar, alimentar e cultivar o ciúme, não. Aí a gente precisa trabalhar um pouco, investigar um pouco, conhecer um pouco mais sobre o ciúme. Então, com a criança, Polly, eu acho que é isso, é conversar e explicar que você pode dar atenção para uma e para outra, que todo mundo é importante, que não vai faltar afeto, que sempre que ela precisar de você, você vai estar lá, que o fato dela se conectar com outra pessoa não exclui que é possível você se conectar com várias, é ir acalmando essa ansiedade de que ela acha que ela vai te perder se você tiver também uma conexão com outra pessoa. E a Rita da Silva Lima fala: Cris, direcionar a libido para um projeto e que toma muito espaço e a gente acaba anulando a nossa criação com outro, perdendo a oportunidade do amor que gera, tem ainda como reverter sem ser infantil? Bom, eu tô entendendo, Rita, que você tá percebendo que você direcionou muita energia para uma coisa, um projeto, e acabou percebendo que estava faltando para outro. E você está falando, tem como reverter sem ser infantil, né? Claro que tem, sempre tem. E o reverter, reconsiderar, reparar, nunca é infantil. Isso é maturidade pura. Alguém que tem coragem de falar, errei e vou me redimir, me perdoe, eu vou reparar, não prestei atenção, cometi um erro e quero reconsiderar, isso é precisa de muita maturidade, né? E não é qualquer pessoa, não. Porque o infantil vai tentar disfarçar, se esquivar, deixar para lá, culpar o outro. Então, sempre tem como mudar, né? A gente não precisa reverter, Rita, no sentido de que como que eu faço para voltar lá e fazer tudo de novo de uma maneira melhor? Isso não vai dar. A gente, a gente está presente no tempo, pelo menos aqui na Terra, de uma maneira linear. Nosso tempo aqui é cronológico, a gente marca no relógio. Então não dá para eu falar, deixa eu voltar quando o relógio era 6 da manhã, hoje. Não dá, né? Mas dá para eu planejar a minha 6 da manhã no dia seguinte, usando as 6 da manhã do dia anterior como exemplo, como exercício, como possibilidade de mudança. Então, o reverter não significa voltar atrás. A gente fica, muitas vezes, lamentando o que eu fiz, por que eu fiz. Não, vamos para quê? O que me leva? O que eu posso fazer a partir daqui? Então, sempre que eu propuser uma mudança, vamos pegar um exemplo, né? Voltar lá para o filho. Eu percebi que, enquanto meus filhos cresceram, eu dediquei muita energia para a minha profissão, mais do que eu precisaria de repente. E tirei energia psíquica direcionada da maternidade. Eu hoje avaliando, eu acho que eu fiquei descompensada, eu fiquei muito para a profissão e menos para a maternidade. E agora? Não vai dar para voltar. Ah, mas o que eu posso fazer? Meus filhos já são adultos. Tudo bem, de novo. Eu posso chamá-los, gente, queria reconsiderar. Se eu pudesse voltar, não posso, mas eu teria feito diferente. Tomei consciência. Quero que vocês saibam disso. Vou me dedicar diferente daqui para frente. Aquilo que eu puder ainda usar da minha maternidade, eu vou influenciar mais, eu vou investir mais. Então, isso é reverter. Eu não preciso voltar para trás e ficar lamentando o que eu fiz, o que eu não fiz. Mas eu posso modificar um pouco a partir de hoje, naquilo que eu ainda sou capaz de fazer, né? Então, eu sempre posso compensar um pouco mais a dedicação da energia psíquica daqui para frente. E isso já é iluminação. Para eu crescer espiritualmente, eu não tenho que voltar lá no passado para refazer aquilo. Eu tenho que usar o que eu fiz para fazer melhor aqui. É assim que a gente cresce, né? Não preciso retornar. Ainda sobre Eros, a Maria Helena disse:
Maria Helena de Castro Ferreira, eu nunca vou viver paixão nenhuma, acho que eu nunca vivi paixão nenhuma, nunca perdi o juízo, pelo menos não nessa encarnação. Tudo que é extremo é desequilíbrio. Parabéns, Maria Helena. É muita maturidade, muito equilíbrio para você conseguir olhar e viver isso. É, exatamente. Toda vez que a gente cai num polo, a gente corre risco de adoecer, de desequilibrar. O caminho do meio é sempre o melhor. Como a gente falou da paixão, que é a constelação do complexo, que muitas vezes me toma a razão e eu não penso direito, eu ajo intempestivamente, impetuosamente, ou depois eu me arrependo, a gente falou sobre isso. A Maria Helena está lembrando que o melhor jeito é não se deixar arrastar por nada que é em excesso. É a gente conseguir frear um pouco, pensar a respeito, avaliar, analisar, ou seja, trazer a presença da razão para aquela emoção turbulenta. Então, mas o que eu faço se eu estou vivendo uma paixão amorosa? Tudo bem, aproveite, é uma delícia, mas deixa a razão entrar. Não se entregue totalmente a essa paixão. Você pode viver essa paixão gostosa, mas você pode também de vez em quando parar para pensar a respeito, né? O que eu estou fazendo? Será que está certo? Estou enxergando tudo? Estou sendo prudente? Tem algo que eu deveria estar mais atenta? Né? Então, o convite é a gente trazer a razão. O convite é a gente não se perder nessa emoção que nos arrasta, como um corcel, que nem diz no Livro dos Espíritos. E a Maria, e ela mesma, Maria Helena, ela volta a dizer: libido é prazer da vida, alegria e exuberância. É isso. E essa libido boa, bem sentida, bem direcionada, ela nos traz, ou a energia psíquica do Jung, ela nos traz vida, vitalidade, alegria, né, exuberância. Ela nos movimenta, ela nos impulsiona, ela nos dá essa sensação de vitalidade. Eu estou viva. Isso é importantíssimo para a gente ter propósito, para a gente, como fala, sair da cama, conseguir sair da cama. Quantas vezes a gente fala, ai, tô me arrastando, tá faltando essa energia de vida, essa vitalidade, tá faltando. E aí, por que tá faltando? Provavelmente tá sendo usada toda em outro lugar. Ah, mas que lugar? Não sei, às vezes você tá alimentando uma história ruim e você fica remoendo e é uma lamentação, e é uma reclamação, a energia tá toda lá. É lógico que não vai sobrar energia para sair da cama, para tomar um banho, para conquistar o mundo, para se conhecer, né? Bom, vamos para... Ah, não, ainda tem mais uma sobre o Eros ainda. Diogo Sérgio Borges deixou uma mensagem bem legal, bem interessante. Ele diz: gratidão, Cris e equipe. Divaldo comenta sobre a conversa que teve com Chico sobre sexo, comparando o nosso mundo íntimo a um reino. E também conversando com esses súditos que são nossas células. É bem interessante esse ensino que o Divaldo nos compartilha. Aí ele fala: energia psíquica, energia sexual é a mesma energia mental? Deixa eu parar aqui. Bom, não, ele fala assim: é por essa energia exteriorizada em nossa aura que atraímos energia semelhante, nos conectamos a essas mentes que se exteriorizam? Diogo, obrigada pela sua pergunta, bem interessante. Então vamos lá. Quando a gente entra no mundo da energia, no universo da energia, são tantas. Os espíritos nos falam que a gente nem descobriu todas, né? E essas energias estão, o ser humano as tem, as movimenta. Então nós podemos falar da libido, que Freud chama dessa energia mais direcionada ao prazer sexual. Jung fala dessa energia psíquica, que é a energia da criação, é a energia da produção, da ação, que nos põe em movimento para conquistar, seguir, construir. Nós temos fluidos que a gente gera. Esses fluidos são produtos do nosso pensamento, do teor dos nossos pensamentos. A gente tem nossa aura, que é como se fosse essa coloração, né? Essa frequência. Nós temos a frequência, que é quando os espíritos olham, pelo tanto que nós vibramos, nós emanamos uma cor que combina com a frequência que a gente tem.
Então, Diogo, são muitas coisas que a gente pode analisar. Não é tudo uma única. Não devemos dizer que libido, energia psíquica, energia mental, aura, frequência, vibração, fluido é tudo uma única coisa. Não é. São várias instâncias diferentes da mesma matéria que vem do fluido cósmico universal, mas que se expressa diversamente. Então, eu posso ter a minha energia psíquica, por exemplo, direcionada para estou compondo uma poesia. Dependendo da poesia que a minha energia psíquica me ajuda a construir, vai gerar em mim teor de pensamento. Posso fazer uma poesia erótica, violenta, ou eu posso fazer uma poesia materna, fraterna. Então, eu vou vibrar e produzir fluidos de acordo com aquilo que eu penso na construção que a energia psíquica me permite. Então, a energia psíquica me permite produzir um poema. O poema pode ter conotação e gerar em mim emoções e pensamentos proporcionais, e essas emoções e pensamentos produzem fluidos de acordo. Então, o que atrai uma mente, outra mente, os espíritos? Tudo isso. Tudo isso. Os espíritos captam a frequência, percebem os fluidos, as imagens que a gente cria com esses fluidos, né? Então, existe uma atração que é física e essa atração ela é influenciada por todas essas energias. Bom, vamos para frente, senão não vai dar tempo. Agora nós vamos para Sísifo. Bom, o Sísifo, a gente falou a respeito daquele mito em que ele fica tentando enganar a morte, né? Ele engana uma vez, ele engana duas vezes, chega uma hora que ele vai ter que se responsabilizar. E aí ele é condenado por Zeus a arrastar essa pedra que rola abaixo e ele fica nesse movimento, sofrendo, né? Então, o que a gente aprende ali? A gente falou bastante sobre essa característica que a gente insiste em alimentar, da astúcia, do jeitinho, né? A gente fala do jeitinho brasileiro, da lei de Gerson, do levar vantagem, do enganar, do manipular, das falácias. Eu falo uma narrativa linda e por trás faço totalmente diferente. Os sofismas, essa outra forma de enganar por meio da eloquência. Eu falo bonito, todo mundo acredita no que eu estou falando, mas não tem nada a ver com aquilo que eu estou pensando. Então, nós falamos sobre isso, quanto isso tem predominado nos nossos dias atuais. Quanto que existe de manipulação, de deturpação, de fake news, de discurso de um jeito, mas de prática de outro. E a gente conversou a respeito disso para trazer consciência. Silvia Ribeiro diz, mas às vezes aquilo que não consigo vencer por falta de ferramentas, porque eu falei que a gente tem ferramentas que a gente vai adquirindo e que vão nos ajudando a vencer, a enfrentar os problemas, né? Também podem voltar mais adiante. Silvia sempre volta. No Espiritismo, a gente usa uma imagem bem interessante. A gente fala que o progresso espiritual se dá na forma de uma espiral. A espiral é aquela coisa que ela volta, ela volta, ela volta, sempre volta. Só que ela volta com um pouco mais de maturidade, ela volta com um pouco mais de informação, ela volta com um pouco mais de experiência. Então, eu passei por uma situação hoje, reagi mal. Aí, olhei para aquilo, aprendi, pensei, refleti, acho que eu aprendi. Passa um tempo, eu me deparo com uma situação parecida e eu tenho a sensação que eu agi igual. Mas se eu analisar, provavelmente eu não agi igual. Eu posso ter reagido ainda de um jeito que eu não queria, mas certamente teve pequenas mudanças, teve pequenos progressos. Eu já sabia um pouco mais o que eu estava fazendo, eu já não falei tanto, eu já consegui me segurar. Na terceira vez é um pouco mais, na quarta vez, daqui a pouco a gente supera. A evolução, ela não é assim. Ela não é. Na natureza é processo. Então, a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo até que a gente ganha prática. Em tudo é assim, aprender a escrever, aprender a dirigir um carro, aprender a cuidar de uma casa, aprender a tocar um instrumento. Não é porque eu fui lá, olhei, entendi e eu saio fazendo perfeitamente. Não. A gente faz e faz e faz e faz e vai crescendo e vai evoluindo.
Primeira vez que eu toquei mais ou menos, depois eu fui pegando jeito. Chega um dia que você vai me ouvir, você vai falar, nossa, como você tá bem nesse instrumento, né? Então não tem problema se a gente sentir que errou de novo na mesma história. Observa que você vai ver que você não errou do mesmo jeito, que já teve algum tipo de progresso envolvido. E a Maria José Nunes de Oliveira, ela fala, as atitudes do maquiavélico e do astuto podem ser consideradas mais graves do que as atitudes do imaturo? Certamente. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. O astuto, o maquiavélico, que a gente trouxe essa figura do Maquiavel, que falou do príncipe, que escreveu o Príncipe, que é um tutor ensinando um príncipe a reinar com base na astúcia, na manipulação do povo, para falar aquilo que o povo quer ouvir, enquanto você faz aquilo que você acha que o povo deve receber, você tira o livre-arbítrio do povo, né? Você escolhe por ele, porque você fala que ele não é bom para escolher. Então a gente falou sobre esse, o príncipe do Maquiavel. Então, a pessoa maquiavélica e astuta, ela sabe o que ela está fazendo. Ela planeja, ela usa de estratégia para ser maquiavélica. Então, ela tem consciência. Se ela tem consciência, ela vai responder por isso. A pessoa que não tem consciência, a pessoa que é imatura, é quase que uma criança. Ela faz por reação, porque ela não se controlou, ela não tem muita noção do que ela está fazendo. Muitas vezes ela está reagindo porque ela se sentiu intimidada, porque ela ainda não se conhece. Então, quando é fruto da ignorância, porque eu ainda não tenho consciência do que eu estou fazendo, a responsabilidade é proporcional. Mas se eu sei o que eu estou fazendo e eu quero fazer, a minha responsabilidade é proporcional à consciência. Bom, e por fim, esse foi do Sísifo, a gente só teve essas duas participações, tivemos muitas participações, gente. Eu não trouxe o tanto de agradecimento, o tanto de carinho, o tanto de elogio que a gente nem merece. Vocês foram muito generosos, nossa, eu confesso, porque é uma delícia a gente receber essas palavras que vocês me deixaram. Eu não trouxe aqui, mas eu guardei aqui. Então, muito obrigada, porque vocês motivam muito o nosso trabalho. É muito bom saber que vocês estão recebendo bem e estão agradecendo o nosso esforço e compreendendo nossas limitações. Então, por fim, o último episódio, né, da semana anterior, que foi sobre a oração de Getsemane, que a gente fala dos últimos momentos de Jesus e a gente fala que Jesus sofreu não porque ele precisava, mas a gente precisava ver como se sofre. E ele mostrou, como se ele falasse, gente, presta atenção que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou viver cada etapa, observem, para vocês aprenderem como se enfrenta um grande sofrimento, né? E a Rita da Silva Lima fala assim, o nosso orgulho é tão grande que estabelecemos como deve ser a ajuda, total falta de entendimento. E aí estabelecemos a depressão, estacionando sem aproveitar a aprendizagem. Como fica a oportunidade? Porque a gente falou que muitas vezes a gente é tão... a gente acha que sabe tudo, que até na hora de ajudar, a gente quer ajudar do nosso jeito. A gente quer dizer o que o outro precisa, né? E não olhar para a necessidade dele. E ela diz, e quando a gente faz assim, como fica a oportunidade? É a oportunidade que foi aproveitada, Rita, porque você aprendeu errando. Quando você olha para trás e fala, nossa, eu fui ajudar o fulano, hoje que eu me dou conta de que eu ajudei, mas com base no que eu achei, eu não perguntei para ele o que ele realmente precisava. Na época, eu fiz o meu melhor. Hoje, olhando para aquele dia e vendo que eu estava errada, eu aprendo com aquilo. Ou seja, na próxima vez, provavelmente eu vou fazer diferente. Então, não perde a oportunidade. O livre-arbítrio que Deus permite, ele permite porque ele sabe que a gente aprende acertando e errando. E quando a gente não aprende errando porque não viu na hora, a gente aprende na frente quando percebe lá atrás que tinha errado. Então eu acho que nunca é perda de oportunidade. Sempre que a gente passa por uma oportunidade tirando proveito, a gente cresce mais rápido e mais. Quando a gente não presta atenção e perde a oportunidade, lá na frente ela volta, lá na frente vai cair a ficha, eu vou resgatar e eu vou aprender do mesmo jeito, só levei mais tempo, mas vai cair minha ficha. E a Jo Alves fala,
Cristiane, o tempo empregado na preparação. Eu trouxe essa para finalizar. O tempo empregado na preparação e exposição do tema merece aplausos e gratidão pelo seu empenho. Quantas almas beneficiadas a começar por mim. Então, eu trouxe a Jo para dar voz a tantos outros que agradeceram. Obrigada pela generosidade, pela participação de vocês, por terem oferecido o tempo de vocês, que hoje é tão precioso. E tem tantas coisas nos chamando a atenção e vocês escolheram estar com a gente, dedicar um tempo para compartilhar com a gente. Então, de coração, vocês não têm noção do quanto eu fico feliz e realizada. Bom, fica então aqui esse último convite com a oração de Getsemane para que a gente lembre lá do bem sofrer do Evangelho, né? Que seria Jesus passando pelos seus últimos momentos. O que ele ensina? O que ele mostra para a gente? Primeiro, aceitar. Não vou brigar, não vou me opor, não vou resistir ao mal. Não quer dizer que eu vou ficar acomodada, mas quer dizer que eu não vou resistir, fugir. Eu vou enfrentar. Depois, sinta o que você está passando, converse a respeito, tenta entender, pergunta para que isso vem, aproveita para se conhecer. Depois, que é o mais difícil, tenha paciência de esperar o tempo curar. Ninguém mais quer esse tempo, a gente quer ficar. Eu tô sofrendo, tira já. Mas espera aí, gente. Tudo na natureza é processo. Não dá para falar para Rosa, apareceu um botão, vai, desabrocha logo. Ela precisa ir desabrochando. Então, do mesmo jeito que a gente não quer que uma alegria passe logo, a gente quer curtir os momentos da alegria, a gente precisa aprender a curtir os momentos do sofrimento para aprender com ele. Então, aceita, se propõe a enfrentar, compreenda que tem um tempo de sofrimento, deixa que o tempo faça seu trabalho e depois não pecar mais, ou seja, usar isso para fazer diferente na próxima vez. É assim que Jesus nos ensina o como sofrer. Bom, eu deixo aqui de novo meu agradecimento. Convido vocês a visitarem a plataforma da Mansão do Caminho Espiritismo Play. Divaldo tem muitas palestras que estão guardadas lá, que valem a pena ser conhecidas, não estão no domínio público, mas estão lá. A arrecadação da assinatura do Espiritismo Play é direcionada à obra assistencial e educacional da Mansão do Caminho, que todos conhecem. É a nossa forma também de colaborar com a assistência a essa comunidade onde eles atuam. E lá também nós temos a primeira e a segunda temporada de Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. E em breve essa terceira temporada também vai para lá. Muito obrigada por esse período que passamos juntos e, se Deus quiser, a gente pode se encontrar em uma próxima temporada. Muito obrigada, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.